O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Bom, amigos, boa noite. Estamos começando mais uma palestra aqui no canal do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, né? Hoje iremos falar sobre o capítulo 4, né? E esse capítulo ele fala sobre o princípio vital, instinto, inteligência, né? E nós iremos falar sobre seres orgânicos e seres inorgânicos, né? As nossas perguntas são das questões 60 até a 67, né? E para iniciarmos, vamos fazer uma prece para nos conectarmos com o alto. Mestre amado Jesus, queridos amigos do plano espiritual, queridos amigos, companheiros que nos inspiram sempre a buscar o bem, a fazer o bem, a estudar o bem. Que nesse momento possamos estar conectando nossos corações e almas com o mais alto, que possamos estar ligando os nossos pensamentos ao Pai, a Ti, Mestre, para que possamos aproveitar estes momentos de estudo e de reflexão. Que todos nós possamos, nesse momento, ser abençoados, ser amparados pelos bons amigos e sermos abraçados pelo Teu olhar amoroso, Mestre. Que possamos aproveitar esses momentos e, e os utilizar pelos outros momentos que estão por vir nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Bom, meus amigos, como eu disse, né, nós iremos estudar as questões 60 a 67, que falam sobre instinto, sobre seres orgânicos e seres inorgânicos, né? E para iniciar, Kardec ele começa com um breve resumo sobre... Nem resumo, é uma definição sobre os seres orgânicos e seres inorgânicos. E ele começa assim. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria, tais quais os minerais, a água e o ar. E aí, ele dá esse resumo onde afirma, né, que o que todos nós já sabemos, né? Mas naquele tempo nem todos tinham esse conhecimento. Seres orgânicos são aqueles que têm vida própria, que têm mobilidade, que nascem, crescem, reproduzem-se e ao final de tudo morrem, né? Os animais irracionais, os homens, os vegetais, a nossa fauna, a flora, e os seres inorgânicos são aqueles que não têm a capacidade de vida, né? Os minerais, pedras, água, né? São as coisas que existem para que têm a sua utilidade, mas também não têm vitalidade, não tem mobilidade própria, né? Que se você botar uma pedra em um certo ponto, aquela pedra vai continuar ali até que alguém a tire de lá. Então, é um ser inanimado, é um ser que não tem vitalidade. É uma substância que não tem vida. Ao contrário de se nós botarmos alguma substância viva, algum animal ou um ser humano em um canto, em pouco tempo, aquele ser ele vai fazer alguma atividade, ou vai ficar se mexendo, ou vai até sair dali, né? O mesmo também acontece com os minerais. Eles não vão sair andando, mas vão ter a sua mobilidade. Eles vão continuar vivendo, vão
vão continuar com seu processo de reprodução, de vida, mesmo estando ali parados naquele ponto. Mas eles vão ter a sua vida continuada. O inverso dos seres inorgânicos, que a pedra vai ficar ali apenas sendo desgastada pelo tempo, né? Não vai fazer mais nada, né? E aí ele faz algumas perguntas aos espíritos, e a primeira é assim: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Já que nós temos seres orgânicos e inorgânicos, é a mesma força que atrai para compor esses corpos? Que se a gente for buscar lá nas nossas lições da escola, química, né? Sétima série, agora é o oitavo ano, a gente lembra que os corpos são formados por átomos, né? E os átomos, eles funcionam como uma força de é, atração que faz com que eles se unam uns aos outros para compor aquela matéria, compor aquela substância. E aí Kardec pergunta: a força que atrai os, os seres orgânicos é a mesma força que atrai os seres inorgânicos? E responde os espíritos: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então, a mesma lei que atrai os átomos de um ser, de uma substância orgânica, é a mesma lei que vai atrair os átomos de uma substância inorgânica, né? Então, a lei é única, a lei de Deus é a mesma para todos, né? Nós não tem diferenciação de uma lei para os seres orgânicos, para os seres animados e para as criações divinas inanimadas. A lei é para todos. Seguindo, aí tem a pergunta 61, onde Kardec pergunta: há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos? Tá bom. A lei que atrai um é a mesma que atrai o outro. Mas a matéria de um é diferente da matéria do outro. É a matéria que contém vitalidade. É diferente da matéria que não tem vitalidade? Aí responde os espíritos: a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Matéria é matéria e ponto, né? Não tem matéria, matéria viva, matéria morta, matéria é matéria, né? Não tem matéria especial, matéria de planta, matéria de bicho, não. É matéria. A diferença é que existe a matéria que está animalizada, que tem vitalidade, e a matéria sem vitalidade, né? É o que algumas pessoas também costumam dizer de natureza morta, né? Você olhando um campo com, com uma criação de gado, por exemplo, você vai ver essa criação fazendo atividade, né? Os bezerros brincando, né? O gado pastando. Agora, se a gente estiver num ambiente, numa grande pedreira, a gente não vai ver, vai estar sempre vendo a mesma coisa, não vai ter nenhuma atividade, nenhuma vitalidade naquele ambiente. As pedras vão ficar ali do mesmo jeito e até o seu processo de desgaste levam anos, décadas. Então, assim, a gente pode ficar ali um ano e não vai ver nenhuma diferença, a não ser se algum agente externo trouxer alguma atividade para aquele ambiente. Aí sim veremos diferença. No contrário, isso não tem. Então a matéria é a mesma. A diferença é que em alguns corpos essa matéria está animada e em outros corpos não. Aí vem a questão 62. Qual a causa da animalização da matéria? Qual a causa que faz com que algumas matérias tenham vida e outras não? Com que algumas estejam animalizadas e outras não? Sua união com o princípio vital. Assim, os espíritos são bem diretos, né? Para que uma matéria tenha vitalidade e a outra não,
é preciso que aquela que tem a vitalidade se una com algo que lhe dê essa vitalidade. E esse algo a gente chama de princípio vital. Então, os animais têm princípio vital, os minerais têm princípio vital, os minerais não. Nós homens também, nós seres humanos também temos o princípio vital, mas temos uma coisinha a mais, que é o que a gente também chama de princípio inteligente. Mas esse é um assunto para um outro dia. Agora vamos para a questão 63. Kardec faz assim: o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? E aí respondem os espíritos: uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Vou repetir aqui. Uma e outra coisa. Então, assim, o princípio vital, ele é tanto efeito quanto causa. Né? Ele é causa, ele é efeito, ele é efeito e é causa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. A vida, como nós conhecemos, é uma junção, né, desse princípio vital com a matéria. E aí, o Espírito fala que um não pode ficar sem o outro, né? Esse princípio solto no universo não é vida. Ele vai precisar de uma matéria, de um corpo para animar, para poder ser chamado de vida, né? Da mesma forma que um corpo sem esse princípio vital não quer dizer nada, né? Não tem vida. Então, um precisa do outro, um necessita do outro para que juntos formulem a vida. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. O princípio vital, ele vai contribuir para que aqueles corpos que estejam predispostos para terem vida, tenham a vida, né? De nada vai adiantar a gente querer que o princípio atue sobre uma pedra se a pedra ela não está estruturada para ter vida como nós conhecemos, como nós entendemos. Da mesma forma, o nosso corpo humano, se ele não tiver se ele não estiver sob o efeito desse princípio vital, ele não vai ter vida. Porque para que todos os organismos, todos os sistemas funcionem, eles precisam estar animados, né? É o que a gente pode falar de uma casa inteligente sem internet, né? A casa está ali toda preparada para agir dessa forma inteligente. Mas se nós não temos internet, aquilo não vai adiantar de nada. Vai ser uma casa sem nenhuma onde iremos precisar atuar fisicamente sobre ela para apagar a luz, vou ter que ir no interruptor, para ligar o som, ligar a TV, vou ter que ir até o aparelho. Agora, se tiver internet, basta dar os comandos. Luz, acender a luz, ligar televisão, ligar som. Okay? Como tem a internet, a gente vai poder usufruir desse processo que é uma casa inteligente. Guardando as devidas proporções, podemos dizer isso, né? Que o princípio vital seria a inteligência e para animar, para dar vitalidade a uma casa inteligente, né? Que uma casa inteligente sem internet é uma casa comum. Então, um corpo orgânico sem o princípio vital é o mesmo que um corpo inorgânico. Não vai estar vivo, vai estar morto. Ok? E aí, a gente passa para a questão 64, né, onde Kardec pergunta assim:
vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um desses? A gente sabe que Deus, que o espírito e a matéria são dois princípios que constituem o universo. E aí ele pergunta: o princípio vital seria um terceiro? E aí a gente volta rapidinho lá na questão 27, onde nos ensina, nos explica que o universo ele é constituído por três elementos: Deus, Espírito e matéria, né? Esses três são a base de tudo que existe no universo, né? Deus, Espírito e matéria. Temos a matéria, temos o Espírito e temos Deus que está acima de tudo. É por isso que Kardec faz essa pergunta. O Espírito e a matéria são constituintes do universo, são elementos importantes. Poderíamos dizer que o princípio vital seria um terceiro? Aí respondem os espíritos. É sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Então eles falam que assim, podemos até considerar o princípio vital, princípio anímico, como um elemento, mas não primitivo, né? Como consta lá na questão 27. A trindade básica do universo é composta por Deus, Espírito e matéria. Se o princípio vital é um elemento, então ele veio de alguma coisa. Ele é derivado da matéria, que é o que ele fala aqui. Matéria universal modificada. Então, ele vem de alguma coisa. E se ele vem de alguma coisa, ele é matéria. Então, já está incluso, ele é parte de um desses elementos que constitui a base do universo. Então, não é um elemento à parte. Ele faz parte de um desses três que formam a trindade básica do universo. Aí a gente vai para a questão 65, onde Kardec pergunta: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Nós temos conhecimento de vários corpos, de várias substâncias, de vários seres. O princípio vital, ele está presente, ele reside em algum desses corpos que nós conhecemos? Aí respondem os espíritos. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. O princípio vital, ele por ser parte, por ser o que a gente também chama de fluido universal, fluido cósmico universal, ele está por todo o universo. Ele está pelos ambientes. Por isso que nas questões anteriores nós dissemos, é preciso que aquele organismo esteja pré-programado, predisposto a ser animalizado. Porque como esse princípio ele está no universo, ele faz parte do fluido cósmico universal. Qualquer matéria poderia ser animalizada, mas é preciso que seja trabalhado esse fluido para que anime, para que dê vida aos corpos pré-programados, predestinados a terem vida, né? Que a gente disse lá atrás. Não vai adiantar tentar dar vida a uma pedra, tentar dar vida a um rio, né? Não vai adiantar, que são organismos não predispostos a terem vida, né? Agora, a gente pode tentar animar, modo dizer, né? Tentar animar um cão, um gato, uma planta,
que são organismos já predispostos para serem animalizados. Aí, e até fala aqui, é o elo existente, é o intermediário. Quer dizer, como é uma substância bem diferenciada, ele serve de ligação entre o espírito e a matéria. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. E a matéria, como conhecemos, é densa. O espírito a gente não consegue tocar, não consegue palpar. Então, como que um pode atuar sobre o outro, né? Aí, para isso, existe esse princípio, esse fluido universal, que é ele que vai produzir o que é necessário para que o espírito possa atuar sobre o corpo, para que o princípio anímico possa atuar, possa animalizar, possa trazer vida àquele corpo. E aí vamos para a questão 66, que diz assim: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? E essa pergunta é bem interessante. Temos seres de diversas formas, mas o princípio vital, aquele princípio que traz a vida, que dá a vida, é o mesmo para todos? O princípio vital que vitaliza um corpo humano, uma planta, ou um corpo o corpo do gado, né? É o mesmo? Já que são corpos diferentes? Aí responde os espíritos: sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Então, o princípio vital que anima o corpo de um inseto, o corpo de um homem, o corpo de uma planta, é o mesmo, mas ele é modificado para atender às características específicas de cada corpo, né? Nós temos corpos unicelulares, né? Eles têm aquele princípio vital. Os corpos das bactérias, micróbios, eles são animados de acordo com o que eles precisam. Os organismos pluricelulares são organizados, são vitalizados de uma forma própria, né? É o organismo do ser humano. O nosso cérebro, ele é animado por esse princípio. Mas nós temos características especiais. Então, de acordo com a característica de cada espécie, de cada organismo, esse princípio ele é trabalhado de forma diferente, mas a base é a mesma. É igual à água, né? A água a gente sabe que ela é formada por duas moléculas de hidrogênio e duas de oxigênio e uma de hidrogênio. A base é a mesma, H2O. Mas a água no seu estado líquido, ela é igual quando está no seu estado gasoso e ao mesmo quando está no seu estado sólido, né? No seu estado gasoso, a água é vapor. No seu estado sólido é gelo, mas continua sendo água. A base é o H2O, apenas está diferenciada na atração, nas condições que as moléculas estão mais próximas ou mais separadas. Mas é a mesma coisa, são duas moléculas de oxigênio para uma de hidrogênio. Então, quando a gente tenta ver assim, fica um pouco mais fácil de entender que a base é a mesma, mas ela tem as suas pequenas nuances de acordo com o ambiente onde está, de acordo com o que é preciso. A gente, quando vai fazer uma viagem e vai à praia, nós vamos com um casaco? Não. Mas quando a gente vai para a montanha, a gente vai com roupas curtas? Também não. Nós usamos as nossas roupas de acordo para o ambiente onde nós estamos, para onde nós vamos. E aí
dependendo do organismo que aquele princípio vai animar, não é modificado, mas ele é preparado, ele recebe mais definições especiais, mas a base é a mesma. E a última pergunta é a seguinte: a vitalidade é atributo permanente do agente vital, ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? A vitalidade, ela é, ela é um atributo, como que ele fala aqui? Um atributo permanente do agente vital, ou ela é formada, ou ela é gerada naquele momento e depois ela continua por conta de todo o processo. Quando a gente faz aquelas carreiras de dominó, basta que a gente empurre um dominó da ponta, que toda aquela carreira ela vai se modificando, né? Ninguém precisou empurrar os outros. Você empurra o primeiro e ele por si próprio, por movimento, ele vai gerando movimento para que os outros se mexam também. Aí acaba quando o último lá é derrubado. É assim com o princípio vital. Basta que tenha o começo e aí depois os próprios organismos vão dar prosseguimento à sua tarefa, ou ele age permanentemente. E aí respondem os espíritos: ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. O princípio vital, para gerar a vida, ele precisa estar ligado a um corpo, né? Então, assim, não basta que deu o início e ele vai gerar a vida para sempre. Ele precisa que aquele organismo esteja em condições para que a vida seja produzida naquele corpo. Por isso que a gente é constantemente alertado sobre cuidarmos do nosso corpo, né? Porque assim, se o nosso corpo estiver funcionando, estiver com problemas, nós não vamos poder usufruir desse princípio, desse princípio vital. Nós estaremos nós estaremos fazendo com que ele não funcione como deveria funcionar. Um precisa do outro. E a gente lembrar, ele é causa ou efeito. Ele é tanto causa quanto efeito. Ele precisa de um organismo predisposto, de um organismo organizado e funcionando bem para que ele possa gerar vida, né? Da mesma forma que o corpo sem esse princípio também não pode gerar vida. Ele precisa do princípio para que tenha vida, né? Então assim, aí fica alerta para que para que os nossos corpos funcionem bem, precisamos cuidar dele para que ele continue bem. Da mesma forma, tudo é uma grande engrenagem, né? Para que o nosso mundo viva em equilíbrio, precisamos respeitar as características do mundo. Quando pessoas começam a falar sobre meio ambiente, não é bobeira, mas uma coisa depende da outra. Estamos intimamente ligados, né? Tanto no macro quanto no micro, né? E aí, para finalizar, tem uma nota de Kardec. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital, que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Um alimenta o outro, né? Um precisa do outro, né? O princípio vital não vai poder dar vida ao organismo que não responde àquele princípio. Da mesma forma que se aquele corpo não tem o princípio vital, ele pode se fazer o que quiser, que não vai ter vida, né?
E aí é o que nós vemos quando vemos pessoas vegetando, né? O corpo está ali vivendo, ele tem a vida, está ali, e algumas máquinas ficam mantendo aquele corpo vivo, aquela energia condizendo. É um caso quando a gente quando precisa se manter o corpo em atividade para retirada de órgãos para doação, né? Os médicos botam o corpo sobre o efeito de máquinas para que aquele corpo continue, aquele organismo continue vivo, continue em atividade até que seja possível retirada dos órgãos, né? Mas assim que desligar aqueles aparelhos, o corpo para, porque o princípio já foi embora. O organismo está ali em condições de funcionar, mas sem o princípio. Precisou de auxílio externo, no caso das máquinas, para supostamente estar vivo, né? O inverso também acontece. Se o organismo não está mais em condições de gerar vida, pode ter o princípio, mas o corpo não vai responder. Que é quando acontece também alguns acidentes, quando a gente fere algum órgão vital. Os outros órgãos estão em condições de ficarem vivos, mas se alguma parte daquela engrenagem não está funcionando bem, o princípio que estava animando aquele corpo não vai mais conseguir gerar a vida, porque uma engrenagem importante não está mais funcionando como devia. Bom, meus amigos, esse era o ponto de que nos cabia para esse momento. Espero que tenha conseguido esclarecê-los, né? E convido os amigos para que leiam depois nos seus lares essas questões, né? A 60 a 67, para que a gente possa ler, possa conversar, possa debater e, no caso de dúvidas, vamos trazer a Casa Espírita para a gente poder estudar juntos, né? Para finalizar, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, dizendo assim: Mestre amado Jesus, muito obrigado por esses momentos, muito obrigado por esses minutos que podemos refletir, que podemos ouvir e falar sobre a criação do nosso Pai, sobre esta engrenagem maravilhosa que nós chamamos de vida. Cada coisa, cada peça tem a sua importância e tem a sua função. Muito somos gratos ao Pai por isso e por estarmos nessa atual encarnação, tendo contato e tendo conhecimento disso. Muito obrigado por tudo, Mestre, que o Teu amor possa estar sempre conosco e que nós possamos permitir que percebamos esse amor e permitir que ele nos envolva e nos faça caminhar seguindo a Ti. Muito obrigado por tudo. Graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!